Um grito na escuridão e um segredo enterrado antes do amanhecer. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião. Grade, adoro ver essa comunidade crescer. Me diga de onde você está acompanhando hoje. Seus comentários são muito importantes para mim. Vamos começar. Dizia-se que Lady Eugenia Hartwell nunca fazia nada pela metade. Se organizava um jantar. Havia orquídeas imponentes pendendo dos apliques como trepadeiras da selva. Se criava um inimigo, não se limitava a eliminá-lo. Orquestrava sua extinção social com a mesma precisão com que um florista corta um caule. E se decidisse realizar um leilão beneficente à meia-noite, no coração da névoa do início do verão londrino, a própria névoa parecia cooperar, espalhando-se pelo rio em dobras prateadas, abafando os motores e transformando os postes de luz ao longo do embankment em pálidas luas. Sua casa no Chelsea Embankment era o tipo de residência londrina que finge ser modesta à vista da rua, mas se transforma em um mundo à parte por dentro. Havia corredores espelhados que duplicavam cada vela, e uma sala de estar cuja janela em arco dava para um trecho privativo de neblina fluvial e pilares. Naquela noite em particular, os cômodos estavam cheios de pessoas elegantes que flutuavam como a própria neblina, vislumbradas e perdidas novamente entre palmeiras e painéis. Havia champanhe. Havia profissionais de smoking que sabiam exatamente como rir. Havia uma orquestra que recebera a ordem de tocar até o amanhecer e acatar a instrução com um ar estoico, típico de homens que servem por capricho. Objeto da noite. Embora se pudesse dizer a rainha da noite num salão que já abrigava Lady Eugenia, era um grande pingente de safira cravejado num austero colar de diamantes, uma pedra tão intensa e lúcida que parecia conter um fragmento do céu da meia-noite. Chamavam-lhe Estrela da Aurora, mais por ironia do que por precisão. Ela não cintilava, observava o mundo como um olhar frio observa uma cena, tranquilamente convicta do seu próprio valor. Lady Eugenia usava o colar, bem no alto do pescoço, e de vez em quando o tocava levemente, como se para lembrá-lo de se comportar. Era uma mulher alta, perto dos 60, agradável de se ver porque nunca tentara parecer infantil. Seus cabelos eram brancos como a neve e arrumados com uma precisão que sugeria um projeto. Ela havia se comprometido a fazer uma doação para o Instituto Hartwell de Pesquisa Psicológica em Cheyne Walk, uma instituição que atraía acadêmicos e charlatães com igual entusiasmo. E o leilão daquela noite, diziam, quitaria certas dívidas antigas e garantiria certos futuros incertos. Você fala como se fosse uma ameaça, disse Adrian Valley, erguendo o copo para ela. Valley era um ator com exatamente o tipo de rosto que se vê impresso em programas de teatro, oscilando entre a confissão e a atuação. A expressão nos lábios de Lady Eugenia mudou ligeiramente. Tudo que tem valor é uma ameaça se você estiver no seu caminho. Adrian, disse ela. Ele riu e adormeceu, chamando a atenção como um pavão que muda de plumagem. Claudia Winter, secretária de Lady Eugenia, não se distraía. Movia-se com objetividade, fazendo anotações em um pequeno bloco de couro que protegia da umidade com uma espécie de severidade maternal. Ela tinha 30 e poucos anos, cabelos impecáveis e a expressão contida de uma mulher que mantém a vida alheia em ordem. A senhora Finch disse que o café está pronto para os jurados. Disse ela suavemente ao lado de Lady Eugenia. Chá para mim, respondeu Lady Eugenia. Aquele café preto horrível vai fazê-los falar bobagens às 3 da manhã. E as bobagens deles são caras. Chá, minha senhora. E os preços de reserva. Mantenha a Estrela da Aurora a 30.000. Se o nosso amigo, o Sr. Devereux, começar a contar histórias de origem, deixe-o. Se ele voltar a falar de Samarcanda, levem-no embora e deem-lhe salmão. Cláudia assentiu com a cabeça inexpressiva. Do outro lado da sala, Lionel Devereux, alto, melancólico
e, a contragosto elegante, explicava a um pequeno grupo de pessoas exatamente como pedras da cor da estrela da aurora só eram encontradas em certas veias e sob certos céus. Ele tinha um jeito de falar que lembrava um padre em confissão. Não era de todo inadequado. As pedras também guardavam seus segredos. Junto às portas francesas, o capitão Roland Pierce havia assumido o comando de um canto. Ele tinha o novo visual de certos jovens. Cabelo curto, perfil aguçado. Um toque de velocidade mesmo quando parado. Havia um par de óculos de aviador, não em seu rosto, mas em seu bolso, como se sugerisse que ele estaria em algum lugar, bem alto, num instante, se o dever o chamasse. O dever, ao que parecia, o chamara na forma de crédito naquela primavera. O capitão Pierce falava em tom baixo, e seus nós dos dedos embranqueciam de tempos em tempos. Em frente a ele, a doutora Miriam Quayle, uma mulher bonita com voz de mezzo-soprano, e a calma de alguém que espera estar certa por princípio, observava a sala por cima da borda de sua taça. "Observem-nos", murmurou ela para ninguém em particular. "O sono fará de todos nós crianças ao amanhecer. Eles esquecerão seus papéis." "Será?" perguntou Beatrice Hartwell com interesse. Ela chegara atrasada e vestia-se de forma simples, o que era quase uma declaração em meio àquela confusão. Beatrice tinha traços semelhantes aos da tia, claros, decididos, mas a semelhança parava na superfície. Ela estivera no exterior por vários anos, retornando com um portfólio de pinturas e um boato de pobreza que não fez questão de abafar. "Quero dizer, realmente é uma coisa engraçada", disse o Dr. Quayle sorrindo. "Mais honesta quando está cansada, menos defensiva. As mentes só são honestas na medida em que as mentes que falam sobre elas são honestas", disse Beatrice. "A tia Eugênia diz isso." "Sua tia prefere que as guerras sejam travadas no papel", respondeu o Dr. Quayle. "Testamentos, doações e coisas do gênero." Seu olhar se voltou, frio e preciso, para Lady Eugênia. Foi depois da 1 da tarde que a orquestra suavizou o som e o leiloeiro, uma figura cortês e experiente, vestida a rigor para a ocasião, subiu ao seu pequeno estrado. Os objetos de costume foram os primeiros a serem leiloados. Uma miniatura de um ancestral empoado com uma expressão ligeiramente confusa. Um biombo mourisco com uma procedência que depende de tios e baús de família. Um jogo de xadrez esculpido em ébano e marfim, guardado sob vidro, porque todos sempre querem tocar nas peças. Os lances foram animados. É mais fácil ser generoso quando se está rodeado de testemunhas e com uma iluminação excelente. Então surgiu a estrela da aurora. O ambiente se transformou. A névoa nas janelas pressionou a mão contra o vidro como uma criança curiosa. A pedra já havia se explicado. Agora os homens a explicavam novamente. Desta vez com números. 20.000, disse uma voz. Casual, como se estivesse comprando uma gravata. 25, disse o capitão Pierce, queixo erguido. Mandíbula firme. 30, disse o Dr. Quayle, sem levantar os olhos. 32, disse Adrian Valley, sorrindo para ninguém em particular. 40, disse Lionel Devereux, e um murmúrio percorreu a sala. Lady Eugênia não deu nenhum lance. Ficou parada observando, com a mão sobre o fecho em seu pescoço. Aos 45.000 alguém assobiou. Aos 50, o leiloeiro começou a dizer o que os leiloeiros dizem quando não acreditam na própria sorte. Aos 52, o leilão parou. Foi a voz de uma mulher que trouxe a vida de volta. 53, disse Beatrice Hartwell quase distraidamente, que ela não olhou para a tia. A sobrancelha de Lady Eugênia expressava algo suficientemente complexo para ser interessante. 54, disse o capitão Pierce de repente, e então colocou as mãos nos bolsos como se estivesse sendo punido. O ar ficou suspenso. O martelo bateu em 54.000 libras para o capitão Pierce, e houve uma salva de palmas, daquelas que parabenizam tanto o vencedor quanto o evento.
Ele ficou vermelho e depois pálido. Taças se chocaram. A orquestra, surpresa, começou a dançar um foxtrot. Faça os arranjos com o Sr. Devereux, disse Lady Eugênia a Cláudia. A pedra ficará na casa esta noite. Não quero mensageiros correndo pelo embankment a esta hora, com metade dos ladrões de Londres estudando seus hábitos. Sim, minha senhora. Se quiser, assegure-se pessoalmente da maleta. Era muito tarde, mas em noites como aquela, o tempo se sobrepunha aos relógios. Pessoas que haviam prometido a si mesmas partir cedo se viam dando mais uma volta para pedir outro copo ou ouvir outro comentário. Segredos surgiam e se sentavam ao lado de seus donos sussurrando. Às 3 horas, vários dos hóspedes de fora da cidade já haviam sido convencidos a aceitar os quartos preparados nos andares superiores. A neblina, essa inconveniente tão comum na Inglaterra, tornava as partidas impossíveis. Não se conseguia ver o rio do jardim. A senhora Finch, a governanta, assumiu a postura de um general em retirada. Mãos cruzadas, olhos em todos os lugares, nada escapava. Era uma mulher discreta, com uma memória excepcional para portas. Às 3h30, Lady Eugênia anunciou que se retiraria por meia hora para a sala de estar, a fim de escrever cartas para o correio das 9 horas e examinar a lista dos jovens pesquisadores do Instituto. Dr. Quayle, acrescentou ela, gostaria de conversar com o senhor sobre sua proposta bastante inovadora de bolsas de estudo para sonhos. A novidade é encantadora. O custo não. Claro, disse o Dr. Quayle com naturalidade. Novidade, custo, resultados são assuntos muito fáceis de abordar na conversa. Leonel Devereux hesitou. Depois deixou-se levar por Cláudia para acertar os detalhes. Adrian Valley caminhou até uma janela e fitou o branco. Beatrice subiu as escadas com a mão deslizando pelo corrimão, como se a madeira polida pudesse lhe dizer algo. O capitão Pierce ficou muito quieto e tomou seu café como quem engole remédio. A sala de estar daquela casa ganhara esse nome por estar de frente para o rio e por captar o pouco de luz que o sol podia oferecer. Naquela hora não havia sol, apenas um nevoeiro denso e aconchegante como um chale. Lady Eugênia gostava daquele cômodo em momentos inusitados. Havia uma escrivaninha que fora de seu marido, uma lareira a carvão que parecia acreditar em si mesma e um canário numa gaiola que dormia com a cabeça enfiada sob uma asa, sonhando sonhos amarelos. A senhora Finch recolheu a bandeja, bule, xícaras, a pequena jarra de prata que tanto apreciava, e saiu sem dizer nada. Ela não era paga para se preocupar, mas mesmo assim se preocupava. A orquestra fez sua pausa às 4 e a casa mergulhou. Em um ruído diferente, o arrastar de cadeiras, o riso cansado, o sussurro na soleira da porta. Em algum lugar, um copo foi colocado com muita força sobre a mesa e se estilhaçou com o som de um pequeno revólver. Cláudia inspecionou chaves e fechaduras como se fossem somas em um livro-razão. 2 criadas se encostaram uma na outra em um canto escuro e acordaram, coradas, quando a senhora Finch passou. Às 5h45, com o nevoeiro a dissipar-se, a senhora Finch hesitou junto à sala de estar. Não se ouvia nenhum som lá dentro. Bateu à porta, abriu-a ligeiramente e ficou a olhar fixamente. As portas francesas estavam destrancadas e entreabertas, deixando entrar uma lufada de ar frio. O canário se mexeu e, em seguida, avaliando a situação com realismo, voltou a dormir. Lady Eugênia estava sentada em sua cadeira junto à escrivaninha, muito ereta como sempre, com as 2 mãos apoiadas na borda de couro, como se estivesse em posição de prontidão. Mas a prontidão era uma farsa. Seu rosto havia mudado. A xícara e o pires impecavelmente arrumados estavam à sua direita, com uma fina meia-lua de chá mais escuro esfriando no fundo. A estrela da aurora não a atormentava. A senhora Finch fechou a porta suavemente e ficou imóvel no corredor,
com uma das mãos no peito, como se seu coração tivesse se lembrado de algo terrível e muito antigo. Então virou-se e foi decididamente buscar ajuda. Mais tarde, ninguém chegaria a um consenso sobre a sequência exata. Cláudia chegou primeiro, com suas pequenas chaves e respiração ofegante. Foi Adrian Vale quem abriu a tranca e deixou a névoa entrar, murmurando algo que soava como uma oração ou uma frase. O capitão Pierce passou por eles como um homem correndo para um celeiro em chamas. O corpo não se interessa por essa coreografia. Ele se impõe e já o fez. Lady Eugenia Hartwell estava morta antes do amanhecer. O colar havia sumido, e o chá tinha um leve cheiro de algo que não lhe pertencia. Foi Cláudia quem encontrou a voz primeiro. Ninguém toca em nada, disse ela, e a firmeza de sua voz pareceu dar forma às paredes novamente. Ela fechou as portas francesas com cuidado, sem deixar a tranca emperrar, e então abriu as cortinas até a metade, como se quisesse impedir que a névoa ouvisse. O Dr. Quayle dirigiu-se a Lady Eugênia com uma economia de movimentos rápida, tocou a garganta com os dedos, depois o pulso e, por fim, a pele fria da mão sobre a escrivaninha. Ela balançou a cabeça uma vez. Ela está morta há pelo menos meia hora, murmurou. Talvez mais. O chá na bandeja tinha um leve aroma medicinal. O fantasma das amêndoas amargas, pensou Cláudia, e engoliu. Senhora Finch, disse Cláudia, tranque as portas do corredor e chame o policial Haynes que está ali na esquina. Acorde-o se for preciso. Capitão Pierce, Sr. Vale, vocês dois ficarão aqui. Não, na sala de estar. Sr. Devereux, o mesmo. Beatrice. Ela se interrompeu. Senhorita Hartwell, por favor, sente-se. Dr. Quayle, preciso do senhor por um instante. Eles saíram em fila como sonâmbulos e se recompuseram sob o teto pintado. Adrian Vale encarava as próprias mãos como se fossem atores em quem não confiava totalmente. O rosto comprido de Lionel Devereux adquirira uma nova gravidade. O capitão Pierce permanecia em posição de sentido junto à lareira, pálido e rígido, a imagem exata de um homem acusado apenas por si mesmo. Beatrice sentou-se perto da lareira, braços cruzados, olhar fixo. Ela não sairia por aquela porta, disse baixinho para ninguém em particular. Não na neblina. Cláudia voltou à escrivaninha. O mata-borrão trazia o quadrado de uma carta que havia sido removida. A caneta, destampada, estava seca, restando apenas uma pequena gota de tinta na ponta. Sob a bandeja superior, encontrou um cartão de visitas em um envelope já endereçado, com a ponta para fora como que tímida. Sr. Hercule Poirot lia-se em letras pequenas e precisas. Lady Eugênia havia lhe escrito na semana anterior sobre a segurança do leilão, dizia o bilhete. Ele respondera chamando as precauções de adequadas, mas não inteligentes, o que a divertira. Cláudia hesitou apenas um segundo antes de chamar o carro e enviar o lacaio James ao Savoy com o cartão, a carta e a urgência da casa. O policial Rains, robusto e rosado de sono, assumiu o primeiro turno de vigia como um terrier diante de um bule de chá. Queria que todos fossem para a cama e esperassem pelo seu sargento. Ninguém dormiu. A neblina recuou do rio como se estivesse envergonhada, e uma tênue luz prateada espreitava pelas bordas das cortinas. Pouco depois das 6, Poirot chegou, impecável num terno escuro que não parecia ter sido feito para as manhãs inglesas. Tirou o chapéu como quem tira uma metáfora com cuidado. Manteve a ordem, disse ele a Cláudia com aprovação, e a senhora Finch. Madame, o chá pode estar frio, mas a xícara. Não a mova. Ele ficou de pé na sala de estar e deixou seus olhos percorrerem o cenário em pequenos instantes. O ar que entrava pelas janelas, o canário adormecido com um olho agora aberto, a xícara com a alça posicionada às 4 horas e uma leve marca circular no pires, não exatamente concêntrica,
as brasas empilhadas uniformemente, a cadeira empurrada para trás por uma mão que não tremera. Ele inclinou a cabeça como se fosse cumprimentado. Na sala de estar, por favor, disse ele. Ninguém sai de casa. Ninguém sobe as escadas sem permissão. Falaremos primeiro com a senhorita Winter e com a senhora Finch. Depois, pedirei a cada uma de vocês 5 minutos e a verdade que preferirem contar antes do café da manhã. Ele parou na porta e olhou brevemente para sua escrivaninha. Além disso, acrescentou, alguém escreveu uma carta e optou por não enviá-la. É uma pena para essa pessoa. Senhora Finch, por favor, disse Poirot, e a governanta endireitou-se, como se estivesse sendo inspecionada em busca de poeira. A que horas a senhora tomou o chá? Um pouco depois das 3:30, senhor. Os relógios marcam horas diferentes nesta casa, mas o da cozinha é honesto. 25 para as 4, talvez. Sua senhoria disse que escreveria e não seria incomodada. Ela estava sozinha. Sim, senhor, exatamente. Os olhos da senhora Finch se voltaram rapidamente para as portas francesas e logo em seguida se desviaram. As janelas estavam trancadas. Eu teria percebido se não estivessem. Você serviu? Não, senhor. Eu coloquei a bandeja e saí. Sua senhoria tomou o chá sozinha. Como ela reagiu? Limão, sem açúcar. Havia uma fatia na bandeja com o garfinho de prata. Sempre limão? Sempre. Poirot inclinou a cabeça como se tivesse acertado uma pequena conta. Então você não percebeu nenhum odor estranho? Só o carvão, senhor, e a neblina quando eu o trouxe. Não aquele gosto amargo. Isso foi depois. A senhora é observadora. Percebe a posição da xícara no pires? Sim, disse ela quase ofendida. Sua senhoria o colocou no lugar com cuidado. E quem o moveu depois? Os grandes olhos práticos escureceram. Não o fez. Poirot deixou isso para lá. Mademoiselle Winter. Cláudia deu um passo à frente com seu lápis e sua compostura. Ela já havia escrito a data no topo de uma página em branco. Vocês vão perguntar a ordem das coisas, disse ela. Eu a tenho. Gentilmente. Às 3:30, Lady Eugênia saiu do salão de baile em direção à sala de estar. Às 3:40, a senhora Finch serviu o chá. Às 3:50, expliquei ao Sr. Devereux o recibo do pingente e as condições de transferência. Ele desejava novamente retirá-lo esta noite, e eu recusei, seguindo as instruções de Lady Eugênia. Às 4:05, a orquestra fez uma pausa. Às 4:20, o capitão Pierce me perguntou se Lady Eugênia o receberia. Creio que ele estava preocupado com os detalhes do pagamento, e eu disse que ela havia pedido que não houvesse interrupções antes das 5. Às 5:45, a senhora Finch bateu na porta e me chamou. Encontramos a porta destrancada, a janela entreaberta e... Ela parou, colocou a ponta do lápis exatamente na margem e respirou fundo uma vez. Você viu Lady Eugênia depois da senhora Finch? Não. Eu não entrei depois do chá. Você viu a estrela da aurora nela depois do leilão? Sim. Ela usava o vestido quando conversou com o Dr. Quayle sobre as bolsas de estudo. A senhora Finch também o viu na sala de estar. A senhora Finch assentiu com a cabeça, com a voz embargada, como sempre. Poirot bateu levemente no braço de uma cadeira com um indicador. Há uma tentação, não é, de falar de ladrões pelo jardim? A janela evoca essa ideia. No entanto, o tapete ali... Sinta-o, por favor. Não tem umidade. A névoa envolve tudo. Um homem vindo do rio a traria para dentro em seus sapatos. O policial Raine se mexeu, desanimado, mas teimoso. Poderia ser mais ágil, senhor. Poderia ser um milagre, disse Poirot, com serenidade. Não precisaremos de milagres antes do café da manhã. Ele se virou para as duas mulheres. Madame Finch. Quem tinha livre acesso ao limão, ao açúcar e ao leite? Eles são retirados da despensa, senhor. Eu os guardo sob meus cuidados. Alguma garrafa foi movida?
Eu verifiquei. Nada fora do lugar. Ótimo! Senhorita Winter, você é precisa. Sua patroa também era precisa. Há no mata-borrão a marca de uma letra, e não a letra em si. Quem removeria uma letra entre 3:30 e 15 para as 5? Os olhos de Cláudia não piscaram. Ninguém tem o direito de fazer isso. Essa, disse Poirot, não é a pergunta que eu fiz. Ele fez uma pequena pausa. Vamos conversar com cada convidado agora. Mas lembrem-se disto. Uma mulher destra que coloca a xícara com a alça às 4 horas não a inclina para as 5 ao morrer. Alguém bebeu com ela ou depois dela, ou quis que pensássemos assim. Vamos ver quem quis demais. Capitão Pierce, disse Poirot. O aviador avançou rígido. O senhor pediu para ver Lady Eugênia às 4:20. Sim, para acertar o pagamento. 2 dias para a transferência. A senhorita Winter se recusou a incomodá-la. Você não a viu? Não. Seus movimentos? Sala de estar. Café com vale. Depois um cigarro na varanda envidraçada. Seus assuntos financeiros, capitão, estão turbulentos? Ele corou. Dei o lance porque pretendia ficar com ele. A estrela da aurora resolveria a questão. Você tocou no colar ontem à noite? Agradeci a ela. Um aperto de mãos. Poirot observou as unhas do homem limpas, mas desgastadas, e uma mancha de óleo entre o polegar e o indicador. Obrigado, Dr. Quayle. Ela entrou com passos firmes. Serei breve. Eu não envenenei Lady Eugênia. Eu tinha motivos para persuadir, não para matar. Você deveria encontrá-la às 5. Sim, eu me mantive afastado. Você prefere café a chá? O chá me dá sono, disse ela. Prefiro a clareza mental. Você é médico. Você conhece o cianeto, assim como uma centena de substâncias que nunca usei indevidamente. Pode inspecionar minha bolsa. O olhar de Poirot recaiu sobre as luvas dela, de couro fino e maculadas, com uma leve marca em forma de crescente cor de chá no polegar direito, como se tivesse manuseado cascas de frutas. Obrigada, Sr. Devereux. O negociante curvou-se demonstrando pesar. Isto é uma catástrofe. O fecho é complexo, moderno. Um alfinete de segurança dentro da caixa. Seguro, mas simples para quem sabe como usar. Você desejava remover o pingente após a venda. Para a segurança dele, senhor. E a sua? Se perguntou Poirot. Eu sou um negociante, não um ladrão. Você lidou com isso por último? Apenas para verificar. Lady Eugênia o desgastou. Senhor Vale, o sorriso de Adrian Vale havia se desfeito em algum ponto. Fiquei perto das janelas. Você ouviu vozes. Um homem e uma mulher com raiva. Não consegui identificá-los. A neblina turva tudo. Que horas são? Quando a música parou. Você fuma? Não dentro de casa. A senhora Finch tem regras. Senhorita Hartwell. Beatrice estava de pé como se estivesse em um pequeno penhasco com o rio atrás dela. Não brigamos. Nunca precisamos. Eu queria contrariar as convenções. Você subiu as escadas. Para um caderno de esboços. 2 minutos. Sua tia escrevia cartas naquela escrivaninha regularmente? Todos os dias. Os curadores se reúnem às sextas-feiras. O advogado dela se reúne aos domingos. É sexta-feira. Poirot inclinou a cabeça. Mais um detalhe. Para todos vocês, quem aqui adoça o chá de limão? Ninguém respondeu. Até mesmo o policial Reines olhou para as botas. O olhar de Poirot voltou-se para Cláudia. Mademoiselle Winter, por favor, traga-me o garfo de limão da bandeja e a pequena jarra. Ela os trouxe. Os dentes estavam limpos, mas o cabo apresentava um leve brilho pegajoso. Poirot o tocou com a ponta de um lápis, cheirou e deixou o pensamento de lado. Vamos prosseguir, disse ele suavemente. Havia uma carta no mata-borrão que não está mais aqui. Entre 3:30 e 15 para as 5, ela foi retirada. Esse ato é desajeitado ou desesperado. Qual de vocês foi desajeitado esta manhã?
Começamos com a verdade que se esconde no hábito. Vamos testar o hábito, disse Poirot. Senhora Finch, uma panela limpa, o limão, o mesmo garfo. Na sala menor, ele colocou uma xícara com a alça na posição das 4 horas. Um por um, preparem como para Lady Eugênia. A senhora. Finch foi a primeira. Garfo firme, faca rápida, semente espetada, fatia colocada, xícara de volta às 4 horas. Cláudia fez o mesmo, só que virou o lado claro para cima e o alinhou como se fosse um título. 4 novamente. A doutora Quayle tirou uma luva, manteve a outra. Pressionou a casca com o polegar enluvado. Uma leve marca de óleo em forma de crescente a indicava. Ela colocou a xícara na mesa às 4 horas. Depois a empurrou para a mesa às 5, liberando espaço. Ordem, disse ela quando Poirot olhou. O Sr. Devereux segurou o garfo como uma pinça e colocou a fatia com a delicadeza de um joalheiro. A xícara oscilou entre 4 e 5. Kedren Valley fez um floreio e definiu o placar em 5. O capitão Pierce deu a ordem, cortou desajeitadamente e colocou a xícara de volta na posição correta, às 4 horas. Beatrice não se mexeu. Poirot afastou a bandeja e voltou à escrivaninha. Não tocou em nada, mas sombreou o quadrado tênue no mata-borrão com a lateral do lápis até que linhas surgissem como uma marca d'água. Leu em silêncio. Seus olhos se firmaram. O sargento Maddox chegou quando a luz aumentou. O policial Rains, aliviado, disse veneno e chá. Maddox olhou para a mão sem luva do Dr. Quayle e para o óleo de limão na luva. A senhora virá comigo. Com que base? Perguntou ela. Conhecimento e oportunidade. E essas luvas? Poirot não elevou a voz. Sargento, seu dever também é observar. Lady Eugênia tomou limão sem açúcar. Cianeto no açúcar é vulgar. Pincelado sobre uma fatia é elegante. Mas quem também removeu uma carta? Carta? A partir deste mata-borrão, disse Poirot, fechando seu caderno sobre a folha sombreada. Ninguém vai longe. Reunirei todos quando o sol nascer. Maddox resmungou e não algemou o Dr. Quayle. Poirot olhou para as portas francesas entreabertas e para o canário que não se assustava, depois para a xícara. Voltou-se para Cláudia. Mademoiselle, as cartas de sexta-feira de Lady Eugênia. Para quem? O Sr. Swithin, seu advogado. Os curadores do instituto. Às vezes seu sobrinho em Paris. Ela redigia e depois copiava. E esta manhã? Ela disse apenas os assuntos de sexta-feira. Adrian Vale se mexeu. Por que falar de cartas quando a joia se foi? Porque as cartas nos dizem por que a joia deve ir embora, disse Poirot. Ou por que deve ficar. O capitão Pierce enrijeceu. Pretendo pagar. A venda está de pé. A venda é um fato, disse Poirot. Seu significado não. O Sr. Devereux começou. Se a senhora estiver morta, será respeitado ou contestado, disse Cláudia. Há previsão legal. Beatrice estudou Poirot. Você acha que a janela era teatro? A neblina era a plateia, disse ele. Mas o tapete lá dentro está seco. O Dr. Quayle olhou para o polegar enluvado dela. O senhor está construindo um caso bastante convincente contra mim, monsieur. Estou construindo uma rede. Bonita ou não, ela pega tudo o que nada em direção a ela. Ele fez uma pausa. Às 4, quando a música parou. Onde você estava? Na biblioteca, disse ela. Não gosto de pausas. Sozinho? Os livros são uma boa companhia. Sr. Vale, o senhor ouviu raiva naquele momento. Um homem e uma mulher, disse ele. Uma voz baixa, uma voz mais alta e firme, terminou abruptamente. Onde? Perto do corredor, próximo à sala de estar. A neblina fazia o som reverberar por toda a parte. Poirot assentiu lentamente, como se um relógio tivesse batido em sua cabeça. Então veremos quem, aos 4 anos, tinha raiva e luvas, disse ele, e veremos o que Lady Eugênia escreveu,
que alguém não teve coragem de publicar. O pedido de luvas de Poirot foi feito sem qualquer ênfase, o que o tornou ainda mais inexorável. Uma a uma, elas foram apresentadas. As de couro do capitão Pierce, macias na palma, as de algodão fino do Sr. Devereux, em um estojo estreito, as de couro de cabra de Adrian Valley, teatrais e com um leve perfume, as do Dr. Quayle, com uma discreta meia-lua cor de chá no polegar direito, as luvas de cozinha grosseiras da senhora Finch, que ela exibiu com um resmungo, as mãos nuas de Cláudia salpicadas de tinta e firmes. Beatrice, que não se mexera durante o teste do chá, ergueu as palmas vazias. Eu pinto, disse ela. Para ser honesta, prefiro a pele. Veja bem, disse Poirot suavemente ao sargento Maddox. Não faltam luvas para acariciar um limão. Mas a viscosidade no cabo do garfo não é de limão. É xarope, leve sem cheiro. Para fazer um pó aderir, basta pincelar um pouco. A fatia parece inocente. O óleo da casca esconde muita coisa. A senhora Finch ficou vermelha de raiva lentamente. Aquele garfo foi polido esta tarde. Então alguém, depois que a bandeja foi posta, ou antes de Lady Eugênia beber, pegou-a. Entre a copa e a sala de estar, o mundo não é grande, continuou Poirot. Vamos comprimi-lo ainda mais. Do momento em que a música parou às 4 até às 5 menos um quarto, onde estavam seus pés? Adrian Valley respondeu primeiro, quase com gratidão. A janela junto ao longo corredor. Sou covarde em relação ao silêncio. Observei a névoa e ouvi o que eu disse. Capitão Pierce? Na estufa. Depois no corredor. Perguntei à senhorita Winter às 13h20. Senhor Devereux? Com a senhorita. Winter em cima do recibo, disse ele. Ela é precisa. Dr. Quayle. Na biblioteca. Senhorita Hartwell. Lá em cima, disse Beatrice. Meu caderno de esboços, como eu te disse. Senhora Finch? Na cozinha e no corredor. Ótimo, senhorita Inverno? Com o Sr. Devereux depois para a gaveta segura onde estão guardados os documentos do Instituto. Poirot assentiu com a cabeça. Sargento, o senhor terá a gentileza de examinar o degrau da porta da varanda e os tapetes do corredor com sua luneta. Não haverá muito o que ver. Nosso assassino não é uma criança pisando em poças d'água, mas ensinamos nossas mentes com nossos olhos. Maddox resmungou e saiu. Poirot permaneceu imóvel, até que o silêncio da casa se alastrou ao redor deles. Contarei algo em breve sobre a carta que foi retirada, disse ele. Perdoe-me se, por ora, eu guardar para mim o seu conteúdo. Basta que ela mencione uma mudança a ser feita hoje, e que alguém aqui tenha detestado essa mudança. Os lábios de Devereux se entreabriram. Ele os fechou. O maxilar de Pierce travou. Os olhos do Dr. Quayle, firmes, não se alteraram. Cláudia simplesmente escreveu a palavra mudar. Lady Eugênia, continuou Poirot, prezava a ordem. Ela tinha uma profunda convicção de que as pessoas se revelam pela forma como tocam em pequenos detalhes. Ela não deixaria, por exemplo, sua xícara às 5 horas. Não deixaria uma janela entreaberta para o rio. Ela jamais permitiria, jamais mesmo, que o quarto se desarrumasse na sua ausência. No entanto, o quarto esta manhã parecia um teatro. A voz de Beatrice era baixa. Continue olhando para o canário. Por que me avisa das correntes de ar? Disse Poirot. Se as portas francesas ficassem escancaradas por mais de um instante, elas chiariam. Estavam dormindo. Por isso a janela foi tocada tarde e levemente. O sargento Maddox voltou irritado com os tapetes. Nada. Manchas e coisas do dia a dia. Isso também é informação, disse Poirot. Agora faremos uma experiência. Todos vocês me acompanharão até a sala de estar. Fiquem onde me disseram que estavam às 4 horas. Então, ao meu sinal, movam-se como se moveram, falem se já falaram, e não fiquem constrangidos.
A verdade começa onde o constrangimento termina. Obedeceram com a obediência quase agradecida de quem está abalado. Poirot posicionou-se junto à escrivaninha, Cláudia junto à porta interna, Devereux na mesinha, o capitão Pierce na soleira da varanda, Adrian junto à janela do corredor, o doutor Quayle no fundo da biblioteca, Beatrice no pé da escada no corredor e a senhora Finch pairando no fundo da cozinha como um espírito guardião. Agora, disse Poirot em voz baixa. A música para. Um silêncio sepulcral se instalou. Em algum lugar, rio acima, ouviu-se um suspiro de trompa. Sr. Vale, o senhor ouve raiva. Fale. Vale fechou os olhos, conjurou a cena. Um homem baixo, urgente, uma mulher neutra. Não é uma briga como entre amantes, é um negócio. Ótimo. Capitão Pierce, o senhor está impaciente. Vá para o corredor. Senhorita Winter, obedeça à ordem de sua patroa e recuse-o. Senhor Devereux, o senhor foi instruído a esperar. Dr. Quayle, o senhor não gosta de pausas. Vire uma página. Senhorita Hartwell, suba as escadas e desça. Madame Finch, sua bandeja já foi entregue. Talvez a senhora possa passar mais uma vez. Seus pequenos movimentos formavam um padrão. Poirot observou-o tomar forma e então ergueu a mão. E agora, disse ele, com o olhar repousando por um instante no lápis de Cláudia e depois na mão cerrada do capitão Pierce. Imagine que neste mesmo instante, Lady Eugênia escreve com sua caligrafia impecável para o senhor. A suite tem uma frase que começa com "Decidi adiar a transferência". Ele não terminou. Não precisava. A sala reagiu antes que as palavras pudessem ser ouvidas. A sala reagiu antes que as palavras pudessem se fazer ouvir. A cabeça do capitão Pierce virou bruscamente, a cor subindo e descendo, como se uma bandeira de sinalização tivesse sido hasteada e arriada. Devereux emitiu um pequeno som involuntário, o tipo de som que um homem faz quando uma oferta é inesperadamente retirada. O lápis de Cláudia parou no meio do traço e então, quase desafiadoramente, completou a linha. Beatrice não se moveu. Apenas seu olhar se tornou mais nítido, como se a névoa tivesse se dissipado um pouco. Os olhos do Dr. Quayle se estreitaram, não de surpresa, mas com o olhar introspectivo preciso de uma mente reequilibrando uma equação cujos termos foram alterados. Adrian Vale, a quem fora instruído a dizer a verdade sem floreios, disse em um sussurro. Aquela voz, a voz firme, poderia ser da doutora Quayle. O timbre é como o dela quando ela contradiz gentilmente e espera vencer. A doutora Quayle se virou para ele. Calma. Eu contradigo sem rodeios quando é necessário, disse ela. Aos 4 anos eu estava na biblioteca. O sargento Maddox queria um suspeito, e eis que surgiu um convenientemente moldado. Conhecimento, oportunidade. Motivo para que os fundos fossem adiados, disse ele dando 2 passos em direção a ela. Essas luvas, sargento, murmurou Poirot, não prendemos luvas. Ele olhou para o Dr. Quayle. No entanto, senhora, a senhora permanecerá onde puder ser encontrada. A biblioteca servirá como sua antecâmara. A senhora estará confortável e vigiada. Vou ler, disse ela. Era o que eu pretendia fazer. Maddox grunhiu, mas não apertou as algemas. Poirot, já absorto em seus pensamentos, voltou à escrivaninha. A lixeira revelava a arqueologia sombria de qualquer noite. Cardápios, um pedaço de fita, um caule de flor amassado até ficar verde. Debaixo deles jazia o canto de um envelope azul rasgado, com a tênue impressão do monograma de Lady Eugênia em relevo. Na borda, um vestígio de cola havia secado completamente. Ele o levantou com o lápis. Cauda de novo, pensou, mas não por desastrado na cozinha. Para manter uma dobra fechada sem selar, medo de barulho. Lady Eugênia guardava cópias em carbono?
Perguntou ele sem se virar. Sim, respondeu Cláudia imediatamente. Papel de seda fino etiquetado. Gaveta inferior direita. Estava vazio. Ela pareceu genuinamente surpresa. Deveria estar ali. Quem tem as chaves desta mesa? Eu e Lady Eugênia. O Sr. Swithin tem cópias no escritório. Senhora Finch? Não, disse a Sra. Finch, com a arrogância de quem impõe limites. Não é da minha alçada. Poirot fechou a gaveta com uma suavidade que fez a ausência falar. Na porta francesa, tocou na tranca. Uma leve mancha escura se desprendeu em um pedaço de papel dobrado. Não o cheiro limpo e metálico de óleo, mas um preto opaco e ceroso. Ele levou o papel ao nariz. Polar, disse baixinho. Para quê? Não para botas. Ele olhou para os sapatos marrons, cuidadosamente lustrados do capitão Pierce, para o camurça cinza do Sr. Devereux, para os sapatos de verniz de Adrian Bailey, brilhantes como espelhos. Os calcanhares de Vale, notou, exibiam uma discreta meia-lua preta, como se tivessem sido revitalizados antes de uma entrada. Você suspeita dos meus sapatos? Disse Adrian, meio divertido, meio assustado. Suspeito que alguém que pensa em... Cenas decidiu que um toque de rio seria convincente, disse Poirot. O polimento da fechadura não é do rio. Maddox, frustrado pela impossibilidade de ser algemado, buscava segurança. E a joia? Se descobrirmos quem a tem, teremos o assassino. Às vezes, disse Poirot, às vezes encontramos um ladrão que pede emprestado o assassinato. Sr. Devereux, entregue ao sargento Maddox uma cópia do recibo que tentou preencher. Capitão Pierce entregue a ele a carta do seu banco referente ao pagamento. Mademoiselle Winter, uma lista de todos os funcionários e hóspedes que transitaram entre a copa e a sala de estar das 3 às 5. Ele se virou para o Dr. Quayle. A biblioteca, por favor, com o policial Rains. Não se ofenda por ser reservado. Considere isso um elogio à sua inteligência. Quando se dispersaram novamente, como peças retornando a um tabuleiro, Poirot ficou sozinho por um instante, deixando a sala se acalmar. O canário, agora completamente desperto, deu um trinado alegre e então se arrumou, satisfeito por as correntes de ar não terem perturbado seu mundo. Ele olhou mais uma vez para a xícara e o pires. O ângulo da alça no momento em que foi encontrada estava errado, mas a marca no pires, ligeiramente descentralizada, lhe dizia algo mais sutil, que a xícara havia sido erguida por uma mão não tão precisa e colocada de volta como um pensamento tardio. Cláudia voltou com uma lista datilografada. Seu lápis, recém-apontado, deixou uma pequena lasca brilhante no papel. Os olhos de Poirot seguiram a lasca. Ao lado da unha dela havia um brilho de açúcar granulado. Ele não disse nada. Há mais alguma coisa? Perguntou ela. Há sempre algo mais, disse Poirot. Às 11 horas falaremos todos novamente, juntos. Até lá, senhorita, peço-lhe a gentileza de garantir que ninguém arrume nada. Sei que é contra a natureza, mas estou à procura do que a desordem tem para me dizer. Poirot foi primeiro à copa. A senhora Finch mostrou-lhe a disposição dos talheres com uma severidade que poderia ter feito um homem menos corajoso se arrepender. As bandejas estão prontas aqui. Açúcar, limão, leite. Eu corto as frutas e coloco o garfo. Depois pelo corredor à esquerda na mesinha. E até a sala de estar. A mesinha? Perguntou Poirot. Um ponto de apoio quando há muita gente se empurrando, disse a senhora Finch. Coloquei a bandeja ali um instante quando o Sr. Vale entrou no caminho com sua fala. Ah! O olhar de Poirot repousou sobre a mesa de mogno com detalhes em estrelas. Sob a borda, a ponta do seu dedo encontrou uma leve camada pegajosa, granulada com alguns cristais. Ele não sorriu. Vocês guardam xarope aqui? Para glaciar frutas. Ali. Ela apontou para uma garrafa com rolha meio cheia, limpa na boca, mas com o gargalo pegajoso.
A cozinheira está descuidada com um pano. Poirot examinou a tigela de limão. Uma das cascas havia sido pressionada com força, deixando uma marca plana e brilhante que não havia sido feita pelo garfinho. E quem mais, além de Lady Eugênia, toma açúcar? Metade do mundo, disse a senhora Finch. O senhor vale quando pensa que ninguém está vendo. A senhorita Winter com café. Sua senhoria, nunca. Poirot assentiu com a cabeça e voltou pelo corredor, parando onde um homem poderia, sem ser visto, alterar algo e desaparecer em 3 passos. Na porta da biblioteca, o policial Haynes fazia a guarda enquanto o Dr. Quayle lia com uma firmeza que poderia ser serenidade ou armadura. Você ouviu que a transferência seria adiada, disse ele sem rodeios. Ela ergueu os olhos e fechou o livro com um dos dedos. Presumi que você tivesse um fragmento disso. Se for adiado, meu trabalho fica prejudicado. É verdade, mas você descobrirá, Monsieur Poirot, que eu não mato por causa de um cronograma. Talvez você tenha eliminado o que estava desorganizado em sua mente, disse ele. Mas veremos. Diga-me, Lady Eugênia insinuou alguma mudança no instituto? Sim, ela fez isso. Ela está, ou melhor, estava, cansada de certos membros do conselho. Ela queria substituir alguns. Ela tinha uma impaciência particular com as palestras do Sr. Devereux, que eram apresentadas como justificativas para doadores que buscavam romantismo. Nesses assuntos, o romance é caro, disse Poirot. Ele a deixou e encontrou Beatrice na escada com um caderno de esboços aberto e o lápis inativo. Mademoiselle, quando foi a última vez que conversou em particular com sua tia? Ontem, disse ela. Disse que estava corrigindo um erro, que havia prometido dinheiro onde deveria ter prometido paciência, que o Instituto sobreviveria sem encenações e que certas pessoas que aprenderam a viver de acordo com a precisão dela teriam que aprender a viver por conta própria. Certas pessoas. Ela olhou diretamente para ele. Às vezes os servos mais fiéis se tornam donos de suas próprias mentes. Você quer dizer Mademoiselle Winter? Quero dizer, os hábitos se consolidam, disse Beatrice. Tia gostava de quebrar hábitos. Poirot deixou o pensamento em suspenso. No corredor, James retornou do Savoy com a gola da camisa úmida. Peço desculpas, senhor. Senhor Poirot, havia um bilhete para o senhor marcado como urgente. Enviado tarde. Ele tirou um envelope quadrado da mão de Lady Eugênia. Dentro havia 3 frases, escritas às 3 da manhã. Aceite sua bronca. As precauções estarão adequadas até o café da manhã. Não enviarei o Star desta casa até que eu tenha feito o que é justo. Poirot dobrou o papel e olhou para o aparador onde ficava o telefone. Quem usou isso às 4h20? Capitão Pierce, disse James, surpreso. Para o banco dele, disse ele, parecia pressionado. Pierce não negou. Para acertar um rascunho, eles não atenderam de imediato. Liguei novamente às 4h30. Muito bem. E você, Sr. Vale, quando a Sra. Finch colocou a bandeja na mesinha, o que disse para fazê-la esperar? Fiz um comentário sobre neblina significar romance. Foi uma idiotice. Foi útil, disse Poirot. Ele voltou para a sala de estar. O fogo permanecera silencioso. Ele ergueu a brasa de cima com uma tenaz. Embaixo, um triângulo de papel azul havia se enrolado e escurecido, mas não desaparecido. Ele o retirou com cuidado, e nele, nítidos mesmo chamuscados, estavam as palavras: adiar a transferência da Aurora. A cinza se quebrou, levando o resto. Cláudia, entrando com uma lista de nomes, parou ao ver o que ele segurava. Foi apenas um piscar de olhos, uma leve hesitação, mas Poirot não deixou passar despercebido. Na ponta da unha dela o açúcar ainda brilhava. Uma pista absurda e doméstica. Por favor, reúna todos para as 11 horas, disse ele. E, senhorita,
Traga-me a chave reserva desta escrivaninha que a senhora guarda para emergências. Não tenho nenhuma reserva, disse ela calmamente. Então traga-me aquele que você não chama de reserva, disse Poirot. Sua voz era suave, seus olhos não. Às 11 horas, começaremos a dar ordem ao que foi arranjado para parecer aleatório. De agora até lá, nenhum sapato será engraxado, nenhuma xícara lavada, e ninguém melhorará o que fez ontem à noite. Há alguém aqui cujos hábitos mudaram apenas uma vez, quando matou. Estou à procura dessa única nota falsa. Às 11 horas, reuniram-se agora mais cansados, como se a própria casa os tivesse impedido de dormir. Poirot permaneceu de pé, mãos unidas, grave como um padre. Falamos de ordem, começou ele. Às 3:30, o chá. Às 4, a música parou. Algum momento depois, uma carta foi escrita. Adiar a transferência do Down. E antes de 15 para as 5, essa carta foi levantada, seu carbono removido. Seus fragmentos queimados sem qualquer cuidado. A janela foi tocada, não aberta. Graxa de sapato, não água de rio, beijou sua tranca. A xícara foi pousada por uma mão que não se importava com a simetria. A fatia de limão tinha uma doçura que não pertencia à fruta. Ninguém falou. Poirot deixou o silêncio pairar no ar. Depois inclinou a cabeça em direção ao corredor. O sargento Maddox iniciou uma busca minuciosa. Não é para humilhar, mas para socorrer os inocentes. O telefone tocou com uma pontualidade quase teatral. James o atendeu, escutou e passou o fone. Sr. Sweeting para o senhor. Poirot virou-se ligeiramente, mas não o suficiente para que os presentes não pudessem ver seu rosto. Sr. Sweeting, o senhor recebeu uma carta escrita antes do amanhecer, disse ele. Frases, sim. Pretendo adiar a transferência do Dawnstar até que a auditoria seja concluída. Remova a senhorita Winter como consignatária das contas do Instituto até que a auditoria seja concluída. Nomeie a senhorita Beatrice Hartwell como administradora interina dos legados de arte. Samercy. Ele substituiu o destinatário com infinita gentileza. O lápis de Cláudia não se moveu. Seus olhos não se moveram. Apenas uma leve pulsação em sua garganta se lembrou de bater. O capitão Pierce exalou como se tivesse sido atingido. O senhor. Devereux recostou-se com a expressão de um homem que calculava uma comissão que havia desaparecido. O rosto de Beatrice mudou apenas por um grau que significava tudo. O sargento Maddox entrou com passos firmes. Agora sabemos o seu motivo, senhorita Winter, disse ele sem rodeios. Remoção auditoria. O motivo é um casaco que serve para muitos, disse Poirot. O rascunho do capitão Pierce é incerto. O lucro do Sr. Devereux diminuiu. A pesquisa do Dr. Quayle está atrasada. Não vestimos uma pessoa e a enforcamos por isso. Cláudia finalmente falou com voz calma. Lady Eugênia foi precisa. Se ela quisesse que eu fosse removida, ela mesma me diria. Talvez ela tenha feito isso de propósito, disse Poirot gentilmente estendendo a mão. A chave, mademoiselle. Por um instante ela não entendeu. Depois entendeu. De uma bolsinha fina tirou uma chave que parecia não ter tido a menor vontade de existir. Ele a pegou sem alarde, foi até a escrivaninha e abriu novamente a gaveta inferior direita. Estava vazia. Passou o dedo pela borda interna e mostrou na espiral pálida da ponta do dedo um brilho tênue. Querida, disse ele, desastrada ou apressada. O cozinheiro sabe lidar com açúcar, disse a senhora Finch com firmeza. O cozinheiro não destranca esta gaveta, respondeu Poirot e fechou-a. Maddox pigarreou como quem diz que tinha encontrado algo melhor do que açúcar. Começamos pela estufa, disse ele. Encontrei isto no canteiro de samambaias. Ele ergueu um lenço enrolado, úmido de terra. As iniciais AV estavam nítidas no canto. Dentro, como um olho libertado, a estrela da aurora brilhava, fria e inegável.
Adrian Vale soltou um som parecido com uma risada que havia esquecido como ser risada. Esse é o meu lenço, disse ele. Qualquer um poderia. Qualquer um poderia. Qualquer um poderia ter colocado isso lá, concordou Maddox satisfeito. Mas quem colocou? Você estava no corredor. Você está entre os poucos que poderiam ter entrado sorrateiramente e escondido. Não sou tolo, disse Adrian, desesperado. Ninguém usa o próprio monograma para encobrir um roubo. Os criminosos costumam ser tolos, disse Maddox. Você virá com... Preste atenção, disse Poirot, tão suavemente que o sargento parou boquiaberto. O lenço está seco nas dobras onde a pedra estava, mas o tecido externo está úmido de terra. Isso nos indica que foi embrulhado antes de tocar a lama. Além disso, ele levantou a ponta com 2 dedos. Não há azinhavre da água da samambaia no fecho. Não está ali há muito tempo. Foi colocado ali depois do amanhecer. Por quem? Perguntou Maddox. Por alguém que queria dar à polícia uma história bem elaborada, disse Poirot. E seus olhos se moveram brevemente para o maxilar cerrado do capitão Pierce, para a imobilidade de Cláudia, para a miséria faminta de Devereux e, finalmente, de volta para o lenço brilhante com iniciais. Monsieur Vale, o senhor não será preso hoje. Nem o senhor, Dr. Quayle. Não permito soluções que sejam indignas da verdade. Então, qual é a verdade? Perguntou Beatrice. Que o teatro continue à luz do dia, disse Poirot. Temos um palco, um adereço, uma pista plantada. Vamos sentar agora e conversar, como pessoas civilizadas fazem, sobre onde cada um de vocês estava às 11h50. Porque alguém, sabendo que a busca havia começado, deu um pequeno passeio com muita coragem. Às 11h menos 10, disse Poirot. Onde você estava? Adrian Vale, pálido, mas sereno, respondeu primeiro. Na sala de estar com o sargento Maddox. Ele me prendeu com um olhar benevolente. Eu o tinha à vista, confirmou Maddox, a contragosto. Dr. Quayle, na biblioteca com o policial Rains. Discutimos o silêncio, disse ela secamente. Capitão Pierce? No corredor, perto do telefone. Anotei as instruções do banco. Sr. Devereux? No pequeno escritório, redigindo um telegrama para Genebra. A senhorita Winter me indicou o caminho e prometeu-me o papel. Senhorita Hartwell? Com a senhora C. Finch na despensa, disse Beatrice. Ela estava me obrigando a comer. Senhorita Inverno, reunindo todos conforme solicitado. Poirot analisou o momento como se fosse uma moeda. Então, apenas 2 de vocês passaram pelo jardim de inverno naquele horário. Aquela que reuniu todos e aquela que tinha liberdade para circular entre a despensa e os quartos. E, no entanto, o lenço, com letras delicadamente escritas, estava sob uma samambaia que exala um pó muito específico. Ele olhou, não para os rostos delas, mas para o tecido perto de seus pulsos. No punho de Cláudia, branco e imaculado, uma leve mancha marrom salpicava a borda. No punho preto da senhora Finch, nada. A senhora Finch, ofendida com a roupa que estava lavando, disse: O senhor não vai sujar-me de samambaias. Eu não fico ociosa nos quartos. Cláudia olhou para baixo, depois para cima, calma. A poeira voa para onde quer, monsieur. A samambaia não sopra, disse Poirot. Ela imprime. A parte de baixo das folhas é uma prensa. Os olhos de Maddox brilharam. Devo... Não façam nada precipitadamente, disse Poirot, e ergueu o maço de lenços. Antes de permitirmos que o teatro feche as cortinas, perguntamos se esta, nossa estrela, pode atuar. Monsieur Devereux, seu copo, por favor. Os dedos do negociante tremeram enquanto ele pegava uma lupa. Firmaram-se quando o ritual familiar o envolveu. Ele se inclinou, respirando suavemente, virou a pedra contra a luz e observou o reflexo. Hesitou 2 vezes. Então, com a dor de um homem que expressa sua própria decepção, disse: Pasta. Um murmúrio percorreu o ar.
como se a casa tivesse exalado. A mão do capitão Pierce abriu e fechou. Adrian deu à sua risada, desta vez, um riso genuíno, áspero e aliviado. A boca do Dr. Quayle formou um pequeno O e fechou-se novamente, como se uma hipótese tivesse sido revisada. Os olhos de Beatrice se voltaram para Cláudia e não se desviaram. A senhora Finch falou em silêncio. Sua senhoria tem um exemplar de viagem, disse ela secamente, para viagens e inimigos. Eu o guardo na gaveta de joias mais alta sob um lenço de cetim. Quem sabe disso? Eu, disse a senhora Finch, e a senhorita Winter e o Sr. Swithin, porque ele pensa em ladrões enquanto dorme. Milady não fez questão de mencionar isso. Já está lá? A senhora Finch olhou para Cláudia e depois para Poirot. Eu não olhei. Vamos. Sargento, Poirot gesticulou e eles foram, o grupo se dividindo, metade para o pequeno choque que a luz do dia causa nos quartos, ao encontrar as roupas da noite anterior ainda ressoando. No camarim de Lady Eugênia, a gaveta de joias superior revelou a cama impecável de cetim, o nicho onde algo estivera e a ausência onde deveria estar. Partiu, disse a senhora Finch. Seu rosto estava marcado por uma mistura de raiva e tristeza. Claro, murmurou Poirot. O teatro precisa de um adereço. Eles voltaram para a sala de estar. A calma de Cláudia não havia mudado. Se for pasta, disse ela, então a pedra verdadeira não foi encontrada. Isso piora tudo. Isso esclarece as coisas, respondeu Poirot. Plantar uma pasta é saber que há uma pasta para plantar. Escolher um lenço é saber cujas iniciais apontarão mais convenientemente para o escândalo. Abrir uma janela e tocar na tranca é pensar em ladrões de rio e em policiais que preferem um caminho direto até a estação. O lápis de Cláudia fez uma anotação leve e impertinente. Prefiro reto. Monsieur Poirot, interrompeu o capitão Pierce. Se a transferência for adiada, a venda fica anulada. Eu ainda estou... Você ainda é um homem que almejou além de sua paz e precisa encontrá-la, disse Poirot sem maldade. O resto é com o Sr. Swithin. E a senhorita Winter. O tom de Beatrice era suave e ameaçador. Aquela que precisa ser afastada das contas? Cláudia não hesitou. Se Lady Eugênia quisesse me remover do cargo, teria me dito isso na minha cara. Talvez, disse Poirot, ela tenha chegado àquele ponto entre a pausa da música e as 5 menos um quarto. Talvez ela tenha escrito as primeiras palavras para lhe contar. Talvez alguém as tenha lido primeiro. Seu olhar desviou-se. Uma vez para a mancha de açúcar ainda presa na espiral da maçaneta da escrivaninha. Depois para a unha de Cláudia, onde um único cristal havia perdido o brilho. Ele deixou o silêncio se prolongar até ameaçar se transformar em acusação, e então o cortou. Não, disse ele, não vamos terminar esta manhã com nomes atirados ao vento. Resta apenas uma jogada em nosso jogo matinal. Sargento Maddox, por favor, envie um homem para buscar o senhor. Swithin imediatamente com os livros contábeis do Instituto referentes ao último ano. Senhorita Winter, entregue a ele uma lista de todas as assinaturas e saques relativos à venda do Downstar e à dotação do Instituto. Dr. Quayle, por favor, me faça a gentileza de ler em voz alta após o almoço um parágrafo bastante enfadonho sobre protocolos, pois quero ver quem boceja e quem não boceja. Por quê? Perguntou Adrian perplexo e ressentido. Porque o assassino é organizado, disse Poirot em voz baixa. Ele comete apenas uma desordem, o assassinato. Todo o resto ele faz parecer organizado e plausível, e sua mente o trairá quando confrontada com uma organização diferente. A letra quadrada e sem graça dos livros de contabilidade. Às 3 falarei e será o fim. Até lá ninguém sai, ninguém telefona, exceto por meio de James e ninguém. Acrescentou com uma pequena reverência em direção à estufa. Rega as samambaias. Chegaram conforme combinado, às 3.
Lá fora o rio passara de aço a estanho. Lá dentro, os espelhos revelavam honestamente o cansaço nos rostos. O Sr. Swithin chegara com livros-razão encadernados em tecido e a gravidade de um advogado que não disfarçava completamente a curiosidade. A doutora Quayle estava de pé junto à lareira, com as mãos levemente cruzadas, a imagem da impaciência contida. O capitão Pierce se comportava como um homem à espera da previsão do tempo. O Sr. Devereux pairava à margem como se aguardasse uma proposta. Beatrice sentou-se a uma cadeira sem alarde. Seu temperamento era de quem pertencia aos aposentos. Cláudia Winter estava perto da escrivaninha com seu lápis e uma folha em branco que não precisava de cabeçalho. Poirot os cumprimentou como se tivessem vindo para o chá. Vamos nos poupar da retórica, disse ele. Vamos, em vez disso, à verdade. Começo onde muitas vezes termino, com a psicologia do hábito. Ele apontou para a xícara e o pires sobre a mesa lateral, ainda preservados. Lady Eugênia era uma mulher organizada. Ela colocava a xícara com a alça às 4 horas. Tocava suas cartas com os dedos limpos. Detestava correntes de ar. Portanto, quando encontrei a xícara virada para o lado errado, a trava da janela com uma mancha de cera, o carvão faltando. Na gaveta, a carta meio queimada sob o carvão. Então vi não a mão de um ladrão, mas a de uma secretária, ou seja, a mão que zela pela ordem e imagina que também pode falsificá-la. O lápis de Cláudia traçou um único traço, impassível, no topo da página. Se pretende me acusar, Monsieur Poirot, faça-o sem rodeios. Pretendo demonstrar, disse ele. Às 3h30, a senhora Finch serviu o chá. No caminho, colocou-o por um instante numa mesinha no corredor, porque o senhor... Vale falou com ela. Debaixo dessa mesinha há xarope. O cabo do garfo de limão estava pegajoso, não de limão, mas de um xarope leve para fazer o pó aderir. Cianeto é um veneno simples para muitos nesta casa, para um médico, para um comerciante, que limpa pedras, para um instituto que mantém um armário para experimentos químicos. Mas o método aqui é doméstico, limão e açúcar, concebido por alguém que conhece o pequeno fluxo de bandejas. A senhora Finch não envenena. Ela assina seu trabalho com polimento e amido. A doutora Quayle é acusada por seu conhecimento, mas ela não põe xícaras às 5, nem arruma vitrines. Mademoiselle Winter, no entanto, tinha tanto a ocasião quanto a disposição para isso. Qual é a ocasião? Perguntou Cláudia com total calma. Quando a senhora Finch parou no corredor, você estava lá, disse Poirot. Você acabara de dizer ao senhor. Devereux que ele deveria esperar. Você estava, como você disse, mantendo a ordem. Encontrei a cauda onde um dedo cuidadoso repousaria fora da vista, enquanto a outra mão pressionava a casca de forma rápida e precisa. Depois, você seguiu o hábito, endireitou a bandeja, levou-a para fora, colocou a xícara de volta no lugar, mas não exatamente como Lady Eugênia faria. É um detalhe. É sempre um detalhe que nos trai. A expressão de Cláudia mudou ligeiramente, talvez de divertimento. Muito se constrói com uma xícara. Não só na xícara, disse Poirot. No açúcar. Havia açúcar na borda interna da gaveta da escrivaninha, de onde você tirou o carvão. Havia açúcar na sua unha às 11 horas. Lady Eugênia não pegou açúcar. Como o açúcar vai da despensa para a escrivaninha? Nos dedos de quem mexeu nos 2 lugares. Além disso, seu punho tinha uma leve mancha marrom de pó de samambaia. Alguém, depois do amanhecer, plantou a pedra de pasta na estufa. O sargento Maddox a encontrou embrulhada no lenço do Sr. Vale, para criar uma história que agradasse à polícia. Mas a pasta já estava embrulhada antes do lenço tocar o chão. Uma mente que planeja pensa nessas coisas. Ela foi colocada lá quando a busca começou. Calculamos o tempo e descobrimos que de todos vocês, 2 poderiam passar despercebidos naquele momento. A senhora Finch não passou.
Ela se ofende com sujeira. Você passou, mademoiselle, reunindo todos. Maddox deu um tapa no encosto da cadeira, satisfeito. E o motivo? A carta do Sr. Swithin? Sim, disse Poirot. Sr. Swithin, por favor, seja tão gentil. O advogado, que havia previsto o momento, foi breve. Lady Eugênia escreveu esta manhã para adiar a transferência dos rendimentos do Downstar, para remover a senhorita Winter como co-signatária das contas do Instituto até que uma auditoria seja concluída e para nomear a senhorita Beatrice como administradora interina dos legados de arte. Cláudia não olhou para Swithin. Olhou para Beatrice e deixou que o olhar significasse nada. Lady Eugênia gostava de testar lealdades, disse ela. Vocês todos sabem disso. É verdade, disse Poirot gentilmente. Mas ela não estava brincando quando escreveu para seu advogado. Ela tomou uma decisão, e isso, mademoiselle, ameaçava expor mais do que zelo. O Sr. Swithin trouxe os livros contábeis. Eles são muito limpos. Limpos demais. Os números que escondem a desonestidade não são os confusos, mas os exatos. Centenas que são sempre exatas. Diversos que se repetem com a precisão da vaidade de um numeral. Há saques marcados para carruagens e para taxas de eventos, que nos comprovantes se transformam em dinheiro vivo em um envelope assinado apenas com CW. É, como eu disse, muito limpo. É também muito tolo, porque Lady Eugênia reconheceu o cheiro de polimento excessivo quando o viu. Ontem à noite, ela disse à senhorita Hartwell que estava corrigindo um erro. Ela escreveu isso esta manhã. Adiar, remover, nomear. O lápis de Cláudia agora repousava sobre o mata-borrão. Ela não o pegou. Você está sugerindo, disse ela, que eu o roubei para mim mesma. Sugiro, disse Poirot, que você roubou para criar a sua ideia do Instituto, do qual você é o coração pulsante. Quando as subscrições ficaram aquém do esperado, você pegou emprestado, disse a si mesmo. E quando o pagamento atrasou, você se tornou o proprietário em sua mente. A venda do Downstar foi o milagre que igualaria tudo. Mas Lady Eugênia mudou de ideia. Ela iria ceder, ela iria removê-lo. Você obedeceu ao seu outro hábito, aquele que cresceu silenciosamente sob os respeitáveis, e escolheu o caminho mais fácil e rápido. E a joia? Perguntou Devereux, tomado novamente por sua obsessão característica. Onde está a joia? Não na samambaia, disse Poirot com os olhos fixos no rosto de Cláudia sem crueldade. Não onde um ladrão romântico a esconderia. Num lugar que permitisse a segunda parte do plano, que a busca terminasse, que a polícia inventasse uma história conveniente, que mais tarde você a recuperasse, a convertesse, reunisse todas as peças e dissesse a si mesmo que tudo fora para o bem da sua causa. Ele se virou para James. Traga, por favor, a lata de graxa para sapatos do armário das empregadas. Houve uma pequena e monótona pausa. Poirot aproveitou o tempo para alisar uma dobra imaginária no punho da camisa. James voltou com uma lata baixa e sem rótulo, exalando o cheiro forte de cera. Não suje os dedos, disse Poirot gentilmente a Maddox, e levantou a tampa com um canivete. Uma superfície lisa e negra se revelou, opaca e inocente. Poirot colocou a lata sobre a escrivaninha e, com a ponta do canivete, fez um corte diagonal preciso. A lâmina estalou contra algo mais duro que cera. Ele fez a alavanca, e a estrela da aurora brilhou na sala como um pedaço da meia-noite, respondendo à luz do dia. Ninguém disse nada. Até o canário, ofendido pela claridade repentina, eriçou as penas e ficou em silêncio. Lixe a fechadura da janela, disse Poirot no silêncio. Por quê? Para contar uma história de ladrões no Rio. Mas também porque a mão que tocou a fechadura tocou recentemente esta lata. O graxa de sapato transmite mais lealdade do que os ladrões. Pedi que nenhum sapato fosse engraxado, porque queria que esta prova sobrevivesse. Ele fechou a tampa. A pedra jazia sobre a mesa com uma autoridade imperturbável.
Cláudia olhou para aquilo sem ganância. Se havia algum sentimento, era o de reconhecer um problema resolvido incorretamente. Teria sido devolvido, disse ela baixinho. Cada centavo. Poirot inclinou a cabeça. Os assassinos que falam a verdade costumam dizê-la. É por isso que não se deve odiá-los pessoalmente. Mas a aritmética moral não o permite. Lady Eugênia não morreu para equilibrar as suas contas. Algo muito pequeno se alterou na postura de Cláudia. Ela lançou um olhar rápido para Beatrice e não sustentou o olhar. Por fim, sua precisão a abandonou. Ela teria me demitido, disse, e dito aos conselheiros que todos os erros foram meus, e nenhum dela. Ela teria destruído o instituto para punir minha ambição. Eu não permitiria. Pensei, se um dia essa história for contada, dirão que salvei seu legado de seu orgulho. E ao preservar um legado, disse o Dr. Quayle sem maldade, você o tornou seu. Cláudia olhou para ela como se o diagnóstico tivesse sido de febre. Talvez, disse ela. O sargento Maddox se moveu. A cautela prudente havia desaparecido agora que o procedimento ganhara um propósito. Senhorita Winter, receio que... Sim, disse Cláudia antes que ele pudesse disfarçar. Ela juntou as mãos. Estavam muito firmes. Você não vai precisar me arrastar. Eu mesma prepararei uma declaração. Beatrice se levantou não para protestar, mas para perguntar uma última coisa. Ela sabia. Quando tomou o chá? Cláudia fechou os olhos por um instante. Ela sabia que eu tinha organizado bem o leilão. Ela me disse isso. Disse que eu tinha talento para números e sensibilidade para cerimônias. Essa foi a última gentileza que ela me fez. Levaram Cláudia embora. Ela não chorou. Não pediu piedade. A casa pareceu exalar novamente. Desta vez não de alívio, mas de uma tristeza que tinha mais a ver com a mudança de clima no ambiente familiar do que com a lei. O Sr. Devereux, trêmulo de gratidão por voltar à realidade, guardou o Downstar na mala, como se fosse uma pessoa que acabara de acordar de um desmaio. Vou ficar com ele até que o Sr. Swithin me diga o contrário, disse ele. E o advogado assentiu. À venda! Começou o capitão Pierce, e o Sr. Swithin levantou a mão. Haverá atrasos, disse ele. Mas não, creio eu, prejuízos. A doutora Quayle colocou as luvas sem olhar para elas. Você ainda terá seu instituto, disse ela a Beatrice. Talvez até melhor se sobreviver a esta desagradável honestidade. O rosto de Beatrice suavizou-se. Se sobreviver será porque merece, não porque foi obrigada a isso. A senhora Finch, prática mesmo em meio à dor, disse a Poirot. O senhor gostaria de tomar um chá antes de ir? Depois, disse Poirot com uma pequena reverência. Caminhou mais uma vez até a sala de estar. Parou por um instante junto à escrivaninha e tocou a borda do mata-borrão, onde o quadrado sombreado ainda mostrava vagamente uma carta que deveria ter viajado mais longe. Ele também tinha a honra de arrumar a casa. Não a exerceu. Em vez disso, olhou para o canário que recuperara a coragem e estava ocupado com as pequenas tarefas de uma vida, limpando uma asa, ajeitando uma pena, fazendo os pequenos ruídos próprios das manhãs. Beatrice chegou à porta e não cruzou a soleira. Vocês viram antes de nós, disse ela. Não a prova, mas a pessoa. Poirot sorriu com um olhar bondoso em vez de orgulhoso. É um vício meu. Vejo a pessoa antes das evidências. Depois, presto atenção a um único detalhe nas evidências que concorde com a pessoa. Com Mademoiselle Winter foi isso. Ela era tão precisa que não se deixava influenciar pela coincidência. Tentou direcionar até mesmo a imaginação do policial. Isso é sempre fatal. Você vai ficar para ver os curadores? Perguntou Beatrice. Sua voz carregava o peso repentino e sóbrio de uma mulher que talvez viria a se tornar uma grande responsabilidade. Não direi, disse ele. Vocês dirão a eles o que precisa ser dito e nada mais. Protegerão a reputação que merece ser protegida e deixarão que os outros encontrem sua modéstia. É bom para o mundo que existam instituições. É melhor para ele que elas não sejam templos.
Capitão Pierce, disse ela quase maliciosamente. Ele não vai precisar vender o avião dele? Ah, disse Poirot com um brilho quase imperceptível nos olhos. Talvez ele venda a vaidade e fique com as asas. Ela riu. Era uma risada cansada, mas que carregava um futuro. Ele pegou o chapéu, lançou um último olhar de aprovação ao cômodo, não para o seu polimento, mas para a sua proporção restaurada, e caminhou com Beatrice de volta para o salão. James estava com o casaco. O nevoeiro dissipara-se, revelando uma nitidez tipicamente inglesa, sempre um tanto hesitante. À porta, Poirot parou e olhou para o rio, que seguia seu curso imperturbável. Madame Finch, disse ele quando ela veio se despedir dele, permita que as janelas sejam abertas agora. A casa precisa respirar. Sim, senhor, disse ela. Vai funcionar bem. Poirot ajeitou o chapéu no ângulo certo. Isso nos faz bem, disse ele. Há sempre um momento depois de um assassinato em que as pessoas querem trancar a casa. É preciso resistir. Harelus são péssimos cúmplices. Deu 2 passos, olhou para trás e acrescentou no tom de quem prefere a palavra exata. E a ordem, madame? Retornamos à ordem. Não a que esconde, mas a que mantém. Ele saiu à tarde e foi absorvido pela cidade, que tem uma centena de crimes e ainda mantém suas pontes limpas. O rio não disse nada. Raramente diz.